Olá! Sabe qual é a maior preocupação de um líder de TI hoje em dia? Não é a ameaça que ele consegue ver, é aquela que se esconde. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre os ataques que operam nas sombras da rede, em lugares onde as ferramentas tradicionais simplesmente não enxergam. Essa é a pergunta fundamental, não é? Existe aquela confiança de que, com bons firewalls e uma proteção de endpoint robusta, a cobertura está garantida. Mas, será que está mesmo? A realidade das redes de hoje é bem mais complexa. Olha, vamos analisar este cenário aqui que ilustra o problema perfeitamente. Os dispositivos que a equipe de TI gerencia, os servidores, os notebooks, eles estão ali, protegidos. Mas e todo o resto? Dispositivos IoT, sistemas de automação industrial, as impressoras, até os aparelhos pessoais que se conectam à rede. Tudo isso cria uma enorme zona cega. Firewalls protegem a borda e endpoints protegem os ativos conhecidos. A pergunta que fica é, o que protege o espaço entre eles? Nossa análise hoje vai ser bem direta e estratégica. Primeiro, vamos desconstruir essa falsa sensação de segurança. Depois, identificar as ameaças que se escondem ali. Aí, vamos apresentar a solução que ilumina essas áreas, entender como ela funciona na prática e, por fim, discutir o próximo passo lógico. Então, vamos começar pelo ponto mais crítico de todos, a lacuna de visibilidade que é deixada pelas ferramentas em que todo mundo confia há anos. O ponto-chave é o seguinte: a segurança tradicional é ótima para inspecionar o que a gente chama de tráfego norte-sul, ou seja, o que entra e sai da rede. O problema de verdade está no tráfego leste-oeste, que é a comunicação dentro da rede, entre servidores, workstations e outros dispositivos. É exatamente aí que os ataques modernos agem, se movimentando sem serem notados. E o pior, ameaças escondidas em tráfego criptografado passam completamente invisíveis por essas defesas. E essa falta de visibilidade não é só um problema teórico, não. Ela é a porta de entrada para algumas das ameaças mais perigosas e destrutivas que a gente vê por aí. E aqui estão os protagonistas desse cenário de risco. Pense em ativos não autorizados se conectando na rede sem que ninguém saiba. Ameaças internas, seja por malícia ou por um simples descuido. Ataques de dia zero que exploram falhas que ainda nem foram descobertas. Mas o ponto mais crítico de todos é a movimentação lateral. Uma vez que o invasor entra na rede, ele não fica parado. Ele se move silenciosamente de máquina em máquina procurando os dados mais valiosos. Sem visibilidade interna, esse movimento é totalmente invisível. Agora, essa frase é poderosa pela sua simplicidade. Pensa bem. Não importa o quão sofisticado seja o malware ou a técnica do invasor, ele precisa se comunicar, ele precisa se mover. E isso, invariavelmente, gera tráfego de rede. A rede não mente, ela é a fonte da verdade, o palco onde todo ataque, sem exceção, deixa suas pegadas. A questão é, existe a capacidade de enxergar essas pegadas? E é exatamente aqui que a tecnologia certa faz toda a diferença. Vamos sair do problema e ir para a solução. Vamos ver como é possível de fato acender a luz nessa zona cega. O NDR, ou Detecção e Resposta de Rede, foi projetado especificamente para isso. Ele não vem para substituir o firewall ou o endpoint, de jeito nenhum. Ele vem para complementar, para ser a peça que faltava no quebra-cabeça, a visibilidade profunda do tráfego interno, justamente onde as outras soluções são cegas. E essa ilustração mostra bem o conceito. O Sophos NDR funciona como um conjunto de sensores inteligentes dentro da rede que ficam ouvindo e analisando toda a comunicação. Ele é capaz de identificar fluxos de dados anormais, padrões suspeitos e aquelas atividades maliciosas que são sinal claro de um ataque em andamento. Ok, mas como isso funciona na prática? Vamos mergulhar um pouco mais fundo na tecnologia para entender como essa visibilidade é alcançada. A força do Sophos NDR está na sua abordagem com múltiplas camadas. São 5 motores de detecção independentes trabalhando juntos. O DPI, por exemplo, age como um antivírus para o tráfego, buscando assinaturas de ameaças já conhecidas. O DGA identifica malwares que geram domínios aleatórios para se comunicar. O SRA analisa o risco da sessão em si, e os mais avançados, o EPA e o DDE, são especialistas em achar ameaças até mesmo no tráfego criptografado. Cada motor busca um tipo diferente de rastro, garantindo uma cobertura muito mais completa. E aqui está uma das tecnologias patenteadas que é um verdadeiro divisor de águas: a análise de carga criptografada, o EPA. A gente sabe que o tráfego criptografado é um desafio enorme. O EPA consegue analisar padrões de comportamento da sessão, como o tamanho, a direção e a frequência dos pacotes para identificar atividades de comando e controle, mesmo sem precisar decifrar o conteúdo. Isso permite detectar ameaças super avançadas, mas preservando a privacidade dos dados. A teoria é muito interessante, mas vamos ver como tudo isso se traduz numa situação real de ataque.
Isso aqui é um painel real do Sophos Central. O NDR detectou uma atividade de altíssima prioridade, correlacionando vários eventos. Nesse caso específico, uma tentativa de ataque com Cobalt Strike, que é uma ferramenta legítima de pentest, mas muito usada por criminosos. A detecção é instantânea e um caso de investigação já é aberto automaticamente para a equipe de segurança. E agora vem a parte da resposta. A detecção não é só um alerta piscando na tela. Com a integração total com o Sophos Firewall e o Endpoint, uma ação de resposta é acionada na hora. O dispositivo comprometido é isolado da rede, cortando a comunicação do invasor e neutralizando a ameaça antes que ela se espalhe. A detecção leva à ação, em tempo real. A tecnologia, sem dúvida, é impressionante. Mas ter a ferramenta é só metade da equação. A implementação e a gestão eficaz disso tudo exigem a parceria correta. E esse é o ponto. Ter a melhor ferramenta do mundo não é suficiente. É preciso ter a expertise para configurar, monitorar e, o mais importante de tudo, responder aos alertas de forma estratégica e rápida. É exatamente aqui que a SN Informática entra. Como Gold Partner da Sophos, nós temos o mais alto nível de certificação e experiência prática. Isso significa que a gente não apenas conhece a tecnologia a fundo, mas temos acesso direto aos engenheiros e aos recursos da própria Sophos para resolver os desafios mais complexos. Nossa especialização não é em um produto isolado, mas em como todo o ecossistema da Sophos, do firewall ao NDR, passando pelo MDR, trabalha em conjunto para criar uma defesa coesa e adaptativa. Nós traduzimos essa tecnologia para resolver desafios de negócio, entregando cibersegurança como um serviço gerenciado, para que a equipe interna possa focar no que realmente importa. Portanto, a questão final não é se existem pontos cegos na rede, mas o que está sendo feito para iluminá-los. Para ter essa visibilidade completa e a tranquilidade de uma resposta rápida e especializada, o próximo passo é claro: elimine sua zona cega. Fale com o especialista da SNSP Informática hoje mesmo. É só acessar snsp.com/contato.